Histórias assombradas. E é isso, pessoal. Então vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Será que eu tô ficando louca? Vamos ver. Oi, Ana, eu sou nova no canal, mas maratonei quase todos os vídeos de inveja, porque eu tô passando por algo neste momento. O relato pode ser bem longo. Não, ele é longo, mas não é muito longo, tá? Eu vou trocar os nomes, como de costume, e tudo mais aqui que precisar trocar. Ok. Pode me chamar de fulana, eu tenho 25 anos e sempre fui bem sozinha. Os meus avós, por parte de pai, morreram antes de eu poder conhecê-los e a minha mãe nunca me quis. Mas posta fotos minhas nas redes sociais hoje em dia, me tratando como filha linda que ela sempre amou. Eu só ignoro hoje em dia, porque eu aprendi que essa raiva que eu nutria por ela fazia mal só pra mim. Mas não é disso que a gente vai falar hoje aqui, não. A minha infância foi muito difícil, mas nessa parte não teve nada de sobrenatural. Bom, com 12 anos, eu era aquelas alunas quietas, com dificuldade de aprendizado. Eu não sabia me cuidar, pois eu morava só com meu pai. Eu tinha cabelo enrolado, uniforme largo, sofri muito bullying por conta disso. Enfim, aos 12 anos eu conheci duas meninas. Vamos chamá-las aqui de Letícia e Juliana. Letícia era uma menina descolada, fazia amizades fácil, era bonita para a idade dela, sabe? Parecia ser até mais velha. Juliana era popular também, fazia amigos onde passava. Era bonita, tinha cabelos enrolados como os meus, mas ela passava creme, cuidava. Parecia ser. Ela passava creme e tudo e eu achava o máximo. Conheci as duas em um trabalho de classe e viramos um trio na hora. Elas me adotaram, digamos assim. Na verdade, me adotaram por dó. Porque eu só parecia um chaveirinho daquelas duas, sabe? No começo, a Letícia e a Juliana não se largavam. As duas tinham acne severa e até hoje eu tenho dificuldade de ter. Não, peraí. No começo, a Letícia e a Juliana não se largavam. As duas tinham acne severa. E eu, até hoje, quase nunca tenho espinhas no rosto. É difícil aparecer uma espinha. Eu cheguei até a minha. Cheguei até, na minha inocência boba, querer espinhas no rosto como elas tinham. Olha só, gente. Um dia, sem motivo algum, guardem esse fato, a Juliana se afastou da Letícia e começou a andar só comigo. Eu fiquei sem entender nada, fiquei bem confusa mesmo, pois elas dormiam na casa da outra, era um grude. Então começamos nós a dormir na casa uma da outra. É Juliana e eu, né? Provavelmente você vai ficar um pouco confusa com o que eu vou falar agora, mas tínhamos um dia de diferença. Ela fazia aniversário em um dia e eu fazia no dia seguinte. Ficamos super próximas. Letícia só ignorou e foi atrás dos milhares de amigos que ela tinha. Mas ela ainda vai ser assunto neste relato. Quanto mais próximas nós ficávamos, mais a personalidade de Juliana foi se retraindo. Ela começou a parar de fazer amigos novos como eu, ficou tímida e só falava comigo. Com 12 anos ainda, eu ganhei um PlayStation 2 de um tio meu que ajudou a me criar. A Juliana também tinha um videogame desses, então era legal porque trocávamos informações sobre os jogos e tudo mais. Mas agora que o pesadelo começa. Mesmo ambas tendo ali o mesmo videogame, notamos que o dela não rodava alguns jogos, então comecei a levar o meu para casa dela. Era estranho, nunca dava problema no meu videogame em casa, mas sempre que jogávamos na casa dela, ele voltava com defeito. Então fui parando de levar ele para lá. Com 14 anos, aproximando da nossa festa de 15 anos, ela tinha muitos planos.
Mas eu nunca fui muito desses ritos como, ai, chá da casa nova, chá de panela, festa de 15 anos, festa de casamento. Eu também não sou dada a essas coisas. Aí eu combinei com meu pai que eu preferia um notebook para poder jogar e levar para todo lugar. Um dia na casa dela, ela estava falando sobre os vestidos e como ela iria fazer um bolo vivo e tal. Perguntou o que eu ia fazer na minha festa de 15 anos. Já que eu não tinha comentado nada ainda, né? Então, eu só disse assim, eu troquei minha festa de 15 anos por um notebook para eu poder jogar. Festa de 15 anos é caro e basicamente você só aproveita um dia. Aí ela ficou séria, mudou de assunto e continuamos conversando. No dia do aniversário dela, que é um dia antes do meu, ela me mandou uma mensagem. Você não acredita? Eu ganhei um notebook e ele é muito legal. Eu fiquei feliz por ela, mas também um pouco incomodada por ela ter pedido um notebook para os pais e não me disse nada. Bom, o meu notebook só chegou 2 meses depois, pois ele veio de outro país. Ele era grande, muito bom, bonito para a época e eu fiquei radiante, eu cuidava muito bem dele. Depois de 1 mês, Juliana me chamou para a casa dela para jogarmos nos notebooks. Deu para notar que ela ficou incomodada quando comparou os dois. O meu era maior, tinha uma configuração melhor e tal. Eu não ligava para isso, de verdade, mas ela pareceu ficar bem chateada. O estopim foi quando baixamos jogos e só no meu rodava. Ela ficou furiosa, fechou o dela com força e ficou bicuda na cama. Do nada, gente, depois disso... Um mosquito aqui. Do nada, depois disso, o meu notebook novinho, com 1 mês de uso, que nunca bati, nunca fiz nada, sempre cuidei muito bem, deu tela azul. Tela azul! Ele estragou! E quando foi para arrumar, quando voltou, demorava 20 minutos para ligar. Olha, deu para notar que com isso ela ficou um pouco mais feliz. Bom, reprovei de ano e por isso ficamos em diferentes turnos na escola. Mas não deixamos de ser amigas. Então, minha formatura do ensino fundamental foi mais tarde, em um parque do sul do país. Quando ela soube, chegou a ficar doente e fez o pai comprar férias de outro funcionário para levar a família no mesmo parque. Comecei a achar tudo aquilo muito estranho. Peraí, então, reprovei de ano e ela repetiu o ano, aí ficaram em diferentes turnos, aí quando foi a época da formatura... Então, é aquela coisa, aquelas viagens de formatura, eis que a galera vai para Porto Seguro, vai para não sei o que lá, eles foram para um parque no sul do país, ok. E a turma dela, né, que se formou ali junto com ela. E aí a amiga fez o pai comprar férias de outro funcionário para levar a família no mesmo parque. Aí eu comecei a achar muito estranho. Continuamos amigas até o dia que eu conheci um rapaz. Eu já estava para fazer 16 anos e ele era super gente boa. Vamos chamá-lo aqui de Mário. Mário jogava também e sempre tínhamos assunto. Um dia, a Juliana, sabendo disso, disse: "Me apresenta para ver se eu aprovo." E a burra aqui fez o quê, né? Entramos em um site de bate-papo para conversar e já notei que ela e ele ficavam em silêncio na sala de bate-papo. Como eu era burra, sabe? Mas não era boba. Aí eu entrei no Facebook dela. Lá estavam os dois adicionados em tudo, me ignorando e conversando entre si. Eu matei a charada na hora. Essa maleditezinha estava querendo me passar a perna, furar meu zóio. No sábado, eu, ela e a prima íamos ao cinema. Mas no dia, ela inventou uma briga familiar enorme lá. Eu desejei que tudo se resolvesse e fiquei em casa. Notei que ele, o Mário, sumiu junto durante a tarde. E eu pensei,
Eles estão achando que eu sou idiota? Quando ela voltou, eu escancarei tudo e peguei ela no pulo. No fim, ou seja, os dois tinham saído, ela inventou que tinha brigado com a família, que não ia mais no cinema com as amigas, mas era para sair com o Mário, é isso? No fim, cortei a amizade, não por conta do Mário, por conta do cara, mas por ela ter mentido para mim daquela forma. Ela e ele começaram a namorar. Eu voltei a me aproximar da Letícia. Ok, o pesadelo continua. Me aproximei da Letícia. E que erro, meus amigos! Eu gostava de um cara na escola, vamos chamá-lo aqui de Luiz, mas ele era muito pra mim, então eu gostei dele em silêncio. Acontece que ele era amigo da Letícia. Da infância difícil que eu disse que eu tive, então, eu acabei demorando para amadurecer em decorrência disso. E ele adorava usar esse fato, ela, a Letícia, e ela adorava usar esse fato para fazer chacota de mim na rodinha de amigos. Parecia que rir de mim era como um assunto coringa entre os amigos dela. Um dia, ela fez uma festa entre amigos e eu fui chamada. Nessa festa, 3 pessoas se aproximaram de mim, 3 homens. Vamos chamar aqui de Gustavo, José e o Luiz. Sim, o que eu gostava por anos, aquele cara que eu gostei por anos na escola. O Luiz estava namorando, mas viramos melhores amigos na hora. Letícia já começou a espalhar para as pessoas que eu estava roubando os amigos dela. Isso era ridículo, gente. Parecia que ela só me chamou para mostrar que ela tinha amigos e eu não, sabe? Fui amiga dela por mais uns anos, mas o padrão se repetia. Até o dia que me afastei também, mas mantive essas 3 amizades da festinha aí, né? Eu acho que o Gustavo, o José e o Luiz. Vocês devem estar se perguntando, por que eu falei tanto da Letícia? E estou falando dela por causa do meu noivado. O porquê falei tanto da Letícia? E eu estou falando dela por causa do meu noivado, que acaba envolvendo ela também. Bom, com 20 anos, eu me aproximei da Juliana, na verdade, me reaproximei da Juliana. Descobri que o Mário a agredia, a traía e a humilhava. Além de ir para a cama com ela sem consentimento. A menina estava acabada. Fiquei compadecida e resolvi ajudar. Ela não podia pagar uma psicóloga, então, nas minhas sessões, eu falava dos problemas dela e depois eu repassava as soluções. Mas quando contei essa história, a minha psicóloga só conseguia dizer: se afaste dessa menina agora. Ela quer ser você. Ela sempre quis e isso é perigoso. Então, eu me afastei de novo. O Luiz, hoje em dia, é meu noivo. Mas quando assumimos relacionamento, isso incomodou muita gente. A Letícia, principalmente. Estávamos um de frente para o outro na sala quando eu recebi uma mensagem dela, me parabenizando pelo noivado e dizendo: você merece. 2 minutos depois, ela, que namora há 3 anos, disse em uma mensagem para ele: eu te conheço há mais tempo do que ela. Você foi meu amigo há mais tempo. Como se isso importasse algo, sabe? Descobri pela Juliana, já aos 20 anos de idade, que ela se afastou da Letícia quando ela chamou a Juliana para ir na casa dela e só falou mal de mim, sem motivo algum. Juliana disse que não gostava desse tipo de gente que fala mal pelas costas e se afastou dela. Lembra que eu disse que estou passando por inveja agora? Comecei a sentir há 2 semanas um cheiro muito forte de cigarro, assim, no meu nariz, sabe? Que vem do nada, aquele cheiro. E eu não fumo e ninguém aqui em casa fuma. Comecei a sentir também um peso nas costas. Começaram a acontecer coisas muito ruins comigo, como doenças o tempo todo, enquanto eu trabalhava num bom emprego. O meu computador vivia dando problema. Todos os dias ele dava problema e eu fui demitida do meu trabalho.
Eu nunca tinha sido demitida na minha vida. Esse chefe, por sinal, vivia elogiando o meu trabalho. Aliás, eu tenho estado com uma aversão absurda também ao meu noivo. Do nada. Como se ele me enjoasse ou me irritasse. Sendo que eu sei que eu não sou assim, sabe? Uma amiga da Umbanda, eu não conheço muito de religião, então perdão se eu ofender alguém. Ela disse que eu estou com um encosto, por ficar com a energia baixa, sabe? A ex do Luiz, a Vilma, tinha muita insegurança por conta do peso dela, da aparência. E depois que nós assumimos o noivado, as amigas dela começaram a ficar dando indiretas o tempo todo nas redes sociais. Até que eu me casei. Quer dizer, me casei não. Até que eu me cansei. A ex dele havia traído ele. E eu fiquei no veneno de ler aquelas coisas. Começaram aqui, ó, dar umas cutucadas indiretas nela, na moça que nos conta o relato. É isso? Tinha muita insegurança e tal. Depois que assumimos o noivado, as amigas dela começaram a ficar dando indiretas para mim o tempo todo nas redes sociais. Até que eu me cansei. A ex dele havia traído ele e eu fiquei no veneno de ler aquelas coisas. Respondi que ela não tinha caráter e nem noção. Mas agora estou com problemas na alimentação também. Eu, que sempre comi pouquinho, tinha até apelido de passarinho. Estou comendo até 3 hambúrgueres e a minha fome não passa. É como se eu passasse mal de fome. E nem tô com fome, na verdade. Apareceu uma espinha na minha testa e ela não some, já tem 3 meses quase. Lembra que eu disse que eu nunca tenho espinhas? Pois é, eu não sei muito o que eu faço, mas tenho parentes me ajudando, que são espíritas. A minha amiga da Umbanda também está disposta a me ajudar, porque ela sabe que eu não sou uma pessoa... Ela sabe que não sou uma pessoa má, sei lá, uma pessoa desse jeito aí das coisas que estão acontecendo. Ela mesma me disse isso. Bom, esse é o meu relato. Embora tenha muitas coisas, como na faculdade na faculdade eu ganhei outro notebook que também estragou no segundo dia que eu levei para aula. Notebook novinho também. Enfim, eu queria saber se essas coisas podem ser só coincidências, ou se a Letícia e a Juliana podem ter tido inveja de mim. Porque eu não consigo pensar que isso é besteira, não juntando tudo isso. Obrigada por ler até aqui. Um beijo para você, obrigada pela sua história. O que me parece, às vezes não é só inveja. Eu não sei, você resumiu bastante algumas coisas aqui, até dava para ter desenrolado mais sobre alguns assuntos, explicado um pouquinho melhor, né? Mas o que me parece é que as duas eram mau caráter. Sinto muito, mas se divertir com rir dos... Não vou dizer defeitos, mas ficar expondo as suas fraquezas e rindo disso é ridículo. Só mostra que para ela se sentir maior, ela precisa derrubar alguém, não consegue isso sozinha. Tanto a Juliana aí quanto a Letícia, a Juliana ficar feliz pelo seu notebook quebrar, sabe? Esse bico, não sei se é só inveja, não sei se isso é só com você. Isso é um tipo de pessoa que não vai ter um único alvo, eu acho. É com todo mundo, com a maioria, não se dá bem, fala mal, é uma pessoa tóxica, são pessoas que a gente tem que manter longe. Procura se afastar desse tipo de gente. Agora, se fez algum trabalho, eu não lembro aqui se ela falou, tem um encosto, às vezes a pessoa gera uma... Falei, não gosto da fulana, porque qualquer coisinha, porque ela fez isso, ou porque ela é assim, ou só pelo fato de repente falar, nossa, ela é feliz todo dia, tenho raiva dela por essa felicidade, sabe? Tem isso também. E isso pode afetar essas energias ruins, às vezes direcionadas, às vezes por estar por perto, pode afetar. Mas
vá ao médico também. Não sei se você já foi, mas vá fazer alguns exames para saber se esse lance dessa fome, da acne, dessas coisas não pode ser algum problema físico que está acontecendo aí, hormônio, alguma coisa. Descartando a parte médica, a parte física, continua aí com a ajuda espiritual e vê se está acontecendo alguma coisa, porque a gente já viu aqui, né, que tem, galera. Quais as chances desse lance aí, que nem o notebook lá, quando ela tinha 15 anos, né? Que tava lá bonitinho, novinho o notebook, 2 meses de uso, depois que o da menina, que ela ficou brava que o dela era pior do que o da moça do relato aqui, notebook da tela azul e ficar, né? Sempre depois, sempre assim. E também elevar, talvez, aí o seu padrão vibratório, não sei, sua energia, sua proteção, para essas coisas não afetarem. E abre o olho, para não dar barda para quem não tá nem aí com você. Sabe da barda, que a gente fala assim, dar lado? Cultivar amizade. Às vezes a gente é bobo, a gente acha que a pessoa tá rindo da gente, mas não é por maldade. Mas isso não é legal. Então, aprendam a ver que a amizade é realmente uma amizade e que a amizade que tá te levando ali só como um cachorrinho ali do lado, nem cachorro, né? Porque cachorro a gente também tem que respeitar. Mas assim, como um chaveirinho, como ela diz ali, é alguém pra eu apoiar, pra eu, sabe? Mas não tô nem aí, na verdade. E fica nessa falaçãozinha mal aqui, mal ali. Então, cuidado. Porque esse tipo de energia, isso aí afeta. E são maledites, maledites. Nem sempre é preciso ir lá e fazer um trabalho para, né, para deixar outra pessoa mal. Só aquele olho ruim, aquele sentimento ruim, às vezes afeta, né? Então a gente tem que, se proteger aí. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.